A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui pastor Paulo Renato, do programa Alfa e Ômega, e nós estamos aqui com o nosso bate-papo entre amigos e vamos falar sobre conversão, salvação, no programa Me Converti Agora. E nós estamos aqui com ilustres amigos da nossa equipe. Estou aqui com a Thelma, minha esposa querida Thelma Lima, estou aqui com a Evelyn e com o Giovanni. E nós vamos começar a falar sobre esse tema. E se você tiver alguma dúvida, vá colocando na descrição, coloque nos comentários, que aqui é uma série de programas que nós vamos fazer sobre Me Converti Agora e podemos tirar sua dúvida em um desses programas. E eu quero começar orando e eu vou pedir para a Thelma orar por nós. Pai, louvado seja teu nome. Te entregamos, ó Deus, essa mesa agora, a conversa que nós vamos ter agora, esse bate-papo, para que o Senhor venha estar presente, que o Senhor venha nos ensinar, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, que possamos, ó Deus, viver a Tua palavra, que Tua palavra venha trazer transformação de vidas. Assim nós entregamos aqueles que estão nos ouvindo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós começarmos a tirar a dúvida, eu queria passar a palavra para os nossos irmãos, para que eles possam se apresentar e também falar a expectativa que eles estão no coração sobre esse programa, sobre as perguntas que surgiram, para que a gente possa tirar a dúvida, não só nossa, em crescer na graça e no conhecimento, mas também de você que está nos acompanhando. Então, quero passar a primeira palavra para a Evelyn. E aí, Evelyn, qual é a sua expectativa? O que você pensa sobre esse tema? Que muitas vezes o cristão ele tem dúvidas sobre algumas temáticas da Bíblia. Então, o que você espera desse programa? O que você pensa e pode passar para os nossos irmãos? Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam com todos que estão assistindo. É uma bênção poder estar aqui conversando sobre esse tema que é um pilar, né? E que às vezes não é tão discutido. Então, eu acredito que vai tirar a dúvida de muita gente. E, inclusive, nossa, é sempre bom, né, estar discutindo e falando da palavra de Deus e do ministério que Ele tem para a vida de cada um. É um prazer estar aqui. Acho que vai ser uma bênção. Glórias ao Senhor. Giovanni, qual a sua expectativa aí? Sua amada já raspou o prato, né? Mas ficou difícil, né? Ela elevou um pouco o nível. Rapaz do Senhor, a expectativa é que nós consigamos alcançar muitas vidas e tirar a dúvida de todos aqueles irmãos que ainda possuem dúvidas, né? Os irmãos que já são convertidos, os novos convertidos que chegam cheios de dúvidas. A ideia é que esse programa ele tire, né, todas essas dúvidas e esclareça tudo para crescimento e glória do nosso reino. Amém. Minha querida amada, abençoada Thelma, qual a sua expectativa? Então, a minha expectativa é que alcance muitos corações, como foi falado aqui, tirar muitas dúvidas, esclarecer sobre a palavra de Deus, fazer Jesus sendo conhecido e que muitas pessoas cresçam na graça do conhecimento do Senhor. Amém. Sim, dentre tantas dúvidas que acabam ocorrendo no mundo cristão, às vezes no novo convertido, às vezes naquele que já tem uma caminhada na fé, nós separamos algumas perguntas e vamos tentar debater isso, conversar, para que a gente chegue num denominador comum, para que a gente possa ser abençoado e abençoar também a vida dos irmãos. Amém. Thelma, qual uma das primeiras perguntas que nós temos aí que podemos iniciar esse bate-papo? Então, por que é necessário a conversão, né? Conversão é uma metanoia, né? Uma mudança de mente, né? Preciso eu reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso mudar de vida, precisa querer mudar de vida. E quem faz esse papel é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e faz esse trabalho de convencimento. Sem arrependimento não há conversão. É verdade. Uma das coisas que eu gosto de falar, quando a gente fala em conversão, muita gente fala assim, como é se converter? A Thelma falou bem, mudança de hábito, mudança de pensamento. Eu vou trazer um pano de fundo referente a isso. Para a gente falar em conversão, tem que saber por que tu tem que ser convertido, né? Por que eu preciso me converter? Por que você precisa se converter? A gente tem que se voltar à Gênesis. Deus criou
o mundo, criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele criou o homem do barro, criou o homem e criou o homem e soprou, criou o homem perfeito e soprou nas narinas do homem o seu ruar, o fôlego de vida. Para que ele criou o homem? Para relacionamento. Criou o homem para que a gente tivesse relacionamento. Em Gênesis diz que Deus, na viração do dia, vinha bater um papo com Adão, vinha conversar com Adão. Eu me lembro, né, que na época do seminário, um dos pastores falava, né, que a criação é o transbordar do amor de Deus, né? Que Deus criou todas as coisas e colocou o homem para administrar todas as coisas. O pastor pregou sobre para isso dominar, domingo, né, sobre os peixes, sobre os animais. Quarta-feira pregou sobre os salmos, administrar. Então a criação é algo perfeito, né? Deus fez tudo perfeito. Tudo o perfeito. homem como coroa da criação. Como coroa da criação. E como Deus fez isso, era para o relacionamento e a perfeição do homem ali era total, tanto do homem como da humanidade, como do universo. E esse homem, ele teve a escolha e fez a escolha errada. Então, ele foi enganado ali, que quando Deus cria tudo, fala, ó, você dominar sobre tudo e você pode usufruir tudo, só não pode experimentar da árvore do conhecimento. E aí, aquele homem, ele vai e é enganado pela serpente, por Satanás, aí engana Eva e engana Adão, e assim eles acabam errando, desobedecendo, que o pecado é a desobediência. Essa desobediência trouxe o afastamento do homem a Deus, não de Deus ao homem. Quando Deus retorna ao lugar onde ele estava acostumado a falar com o homem, quem se escondeu de Deus foi o homem. Então, ele volta ali para aquele relacionamento. Isso nos mostra que Deus sempre está disposto, Evelyn, a ter um relacionamento conosco. Mesmo Adão, quando nós estamos errados. Onde está Adão? Ele sabia que Adão tinha errado, mas ele estava disposto. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz que o homem está no pecado e Deus está com o braço estendido, aguardando, com o rosto virado para que não veja o pecado do homem, mas o braço está estendido para poder tirar o homem do lamaçal do pecado. E o tempo todo também, Deus vai chamando o homem, onde tu estás, né? Deus vai buscando, né, esse relacionamento. Às vezes a gente dá as costas para Deus, mas o tempo todo Deus está te dando uma oportunidade para você se chegar a Ele. Onde estás? É como se Deus tivesse o tempo todo. Adão, onde estás? Thelma, onde estás? Né? Evelyn, onde estás? A Evelyn ia falar. E a vontade e determinação de Deus para a nossa vida, como foi lá no Jardim do Éden, que Ele deu uma determinação que não deveria comer da árvore, essa vontade é só para o nosso bem, é para nos proteger. E, às vezes, algumas pessoas se questionam, né? Por que tantas regras, tantas determinações? Nada disso é porque Deus precisa. Na verdade, nós precisamos, porque Deus sabe qual é o melhor caminho para que nós possamos seguir. E uma vez que vem essa desobediência, a gente sai desse caminho e acaba se afastando dele. E essa determinação, que você da determinação, mas na verdade Deus deu uma, né? Só não comer da árvore. Então eu trouxe esse afastamento e a gente fala, então por que a gente precisa se converter? Porque nós nos afastamos de Deus. A humanidade, ela se afastou. Na nossa declaração doutrinária batista tem um termo sobre pecado que eu gosto muito, referente ao termo, não ao pecado, que diz que o pecado é a depravação da humanidade. Quando eu peco, eu acabo fazendo coisas terríveis. Isso me afasta profundamente de Deus, e a consequência do pecado você é um abismo, chama outro abismo. Então, você vai se afundando no pecado. Então, quando Deus ele vê que o homem está perdido, ele precisa se entregar pelo homem. Então, por que eu preciso me converter? Para voltar à comunhão com Deus. A conversão, na verdade, é que eu entendi que eu sou um pecador, eu entendi que eu estou errando, eu entendi que a minha vida não é daquele jeito, eu me arrependo, eu faço uma girada não de 360, senão eu volto no mesmo lugar, de 180 graus, eu fiz uma conversão e sigo em direção a Deus. E nós temos alguns versículos para nos ajudar. Giovanni, você pode falar alguns versículos aí? Acho que tem uns 2 versículos aí para nós. Romanos 3:23. Então, tem a pergunta, por que é necessária a conversão? Né? É o bate-papo que nós estamos tendo aqui. Então, em Romanos 3:23 fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que você entende sobre isso, Giovanni? Todos pecaram e... Eu entendo que o pecado ele foi inserido no mundo
através... Lá em Gênesis, quando Deus fala, né? E existe a desobediência, que é o primeiro pecado. E nós temos aquele castigo, né? Que vem... Geracional. A geracional. Então, nós já nascemos pecadores, né? Nós chegamos desse mundo já pecadores, desse pecado geracional. Isso. Então, o meu entendimento sobre o que Paulo fala aqui é isso. Perfeito, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Isso é tão importante porque esse pecado original, que o Paulo está falando do pecado original, ele coloca a humanidade num patamar todos iguais. Porque se não tivesse se Deus não tivesse igualado, você talvez pela sua intelectualidade, talvez pelas suas escolhas, talvez por alguma coisa que você faça, você fala, eu sou bom. Não, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus por causa do pecado original. Então nós fomos gerados nesse pecado original, isso está intrínseco em nós. Sim. Então nós precisamos, quando eu entendo isso, aí nós precisamos de um Salvador. Por que eu preciso me converter? Porque eu erro, porque tenho que seguir alguém que possa me salvar do lugar que eu estou. Aí eu me arrependi daquilo que eu faço, eu preciso o quê? De um Salvador. A conversão eu preciso de alguém, eu preciso mudar de caminho, como a Thelma falou. Eu preciso mudar, eu estou andando para lá, eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso entender essa minha condição e me arrepender. Até porque João Batista também, quando iniciou, ele arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, nós precisamos de arrependimento. Tem pessoas que falam assim, eu não me arrependo de nada na minha vida, né? Coitado. Entendeu muita coisa, né? Então, não muda de vida, porque a gente só tem condições de mudar a nossa situação quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos o nosso erro. E a gente tem que aprender com o erro. Isso aí é crente que não tem... Eu falava isso, eu só falava isso. Eu não me arrependo. Depois que eu entendi que, na verdade, eu estava indo contra as vontades de Deus, você se arrepende. Não tem como, porque a gente, quando enxerga e bota no nosso coração, caramba, eu estou indo para o lugar errado. Porque quando eu não entendo isso, a pessoa pensa assim, vou me converter por quê? Não tem nada para me converter. Quando você entende, não, você está fazendo as coisas que não são aquilo que Deus ele quer para nós. Aí você entende que você precisa se converter, mudar de caminho. E às vezes a pessoa só entende isso na dor, né? Passando por dificuldade, passando por problemas, vai sendo apertada por Deus. Aí a pessoa, não, vou lá. Qual é aquele versículo de Efésios, Thelma, que está aqui, você... Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso está em Efésios 2:5. Ainda tem um versículo 6, você pode nos ajudar aí também, botar, que dá continuidade a ele. Efésios 2:5, como a Thelma falou. Estamos nós ainda mortos em ofensas e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E a continuação, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. No 6 fala, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que bênção quando eu me converto. Eu saio do lugar de pecador, passo a ter a salvação em Cristo Jesus, que entendo que Ele me resgata do lamaçal do pecado, que Ele é meu Salvador, meu Senhor, e agora eu estou com Cristo nos lugares celestiais, sentado com Ele. Olha que bênção. Na verdade, o que Deus quer é que nós possamos, com essa conversão, religar o elo que foi desligado no Éden. Ele quer ter a intimidade que Ele tinha com a humanidade, né? Andando, caminhando junto, tendo uma relação íntima. É isso que a conversão faz por nós, por meio do sangue de Jesus Cristo, que conversão não é você se tornar uma pessoa boa, conversão é você aceitar a ressurreição de Cristo. É a única decisão que pode religar o nosso contato com Deus e, por meio desse contato, a gente poder ter de volta essa relação, sentindo Deus no seu caminhar, ouvindo Deus falar com você e vendo a mão dele em todos os seus dias e decisões. Muita gente acha que a salvação é pela religião. Na verdade, a religião é só um instrumento, é o religário, porque a salvação vem em Cristo. Sim. Aí eu vou pedir para você ler a segunda pergunta que o pessoal fala muito. Pastor, o que é salvação? O que é salvação, Evelyn? Vê para a gente aí João 3,16. O que diz aí?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é isso, queridos. A salvação que você tem que ter para ter a vida eterna foi estabelecida por Jesus para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são todos nós. O mundo são todas as pessoas. Deus amou todos, ama todos. Você que está aí, não se sente amado por Deus, você é amado pelo Senhor. Deus morreu na cruz por você que está aí, por mim que estou aqui, pelo Giovanni, pela Evelyn, pela Thelma. Deus nos amou. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Então, como eu posso ser salvo? Crendo que Jesus morreu por nós na cruz, ressuscitou e vai voltar para nos resgatar para a vida eterna. Amém. E aí tem também 1 Coríntios, Thelma. A Evelyn quer falar também. Quer falar, Evelyn? Não, eu queria só ler um versículo que fica em Zacarias 1:3, que diz: Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória. Voltar para o Senhor que Ele volta para nós. Isso é muito importante. Você que está desviado e uma vez já caminhou com o Senhor, mas acabou trilhando outros caminhos, tem volta. Tem volta. Tem volta. É só se voltar para Deus que Ele se volta para você. É, isso é uma parte importante que a Evelyn está falando, que muita gente já teve na igreja, gosta da igreja, já caminhou com o povo de Deus, mas se afastou por algum motivo e fica com aquela vergonha de voltar à igreja. Não fique com vergonha não, querido. Procure uma igreja próxima da sua casa, chega ali, se coloque na disponibilidade do Senhor e Ele está ali para Deus te ama. Você com certeza vai ser alcançado pela misericórdia de Deus e Ele vai falar ao seu coração. Tem aquele versículo, Thelma, 6:20, 1 Coríntios, também nos ajuda muito. Nós separamos aqui. Aqui, 6:20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, nas quais pertencem a Deus. Glória a Amém. Deus. Por que Nós nós fomos somos comprados, né? Pode falar um pouco sobre comprar, pode até utilizar os outros versículos. Então, nós fomos comprados pelo bom preço, né? Pelo ótimo preço. Foi o sacrifício feito uma vez por todas. Não tem nenhum outro sacrifício maior do que o sacrifício Isso é uma de Cristo. coisa que você está falando interessante. Então, para eu ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa? Não. O que acontece? O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Então, Cristo veio e morreu por todos nós. Então, basta nós crermos em Jesus Cristo, no sacrifício feito na cruz do Calvário, para recebermos a vida eterna, para recebermos esse novo relacionamento com Deus. Então, nós temos esse relacionamento com Deus porque o véu do tempo foi rasgado, porque houve um sacrifício perfeito, né? O sacrifício do próprio Cristo por nós na cruz. Eu costumo falar assim, alguém morreu de amor por mim, né? Eu não sei nem se você um dia morreria de amor por mim. Olha mas o problema aí, alguém Giovanni. morreu de Olha amor o problema por que ela mim. me coloca. Cristo diz que Responsabilidade, temos que amar a esposa como ele amou a igreja, né? Alguém morreu por você, de amor por você, né? Então, nós temos apenas que aceitar esse amor, aceitar esse sacrifício de Cristo. E Ele fez por toda a humanidade. Então, basta nos crer. Então, não tem outro sacrifício que você possa fazer, porque qualquer outro sacrifício que você venha a fazer, você está ignorando o sacrifício maior que foi vertido o sangue do próprio Jesus, né, na cruz do Calvário. Então, tem muita gente que fazem sacrifício de outras religiões e tal, porque não conhece que Jesus Cristo fez um sacrifício perfeito por mim e por você, para termos a salvação, a vida eterna, junto com Ele, nos religarmos a Deus. Amém. Algumas pessoas acham, né, que eu dou dinheiro aos pobres, eu faço boas ações, eu sou uma boa pessoa e é isso que vai me salvar. Não é por boas ações. Nós não somos merecedores. Não há nada que nós possamos fazer que nos torne merecedor da graça de Deus. O que nos traz o acesso a Deus é somente o sangue de Cristo. É verdade. E o versículo, passando para o Giovanni, que ele quer estar desenvolvendo, o Giovanni está doido para falar. Ô, Glória! Esse versículo fala muito isso que a Thelma falou agora. Porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois,
a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por que você pertence a Deus e por que você é salvo? Porque Jesus se entregou por você. E se você colocar ele no seu coração, você já é dele. E nada pode tirar você da mão de Jesus. Então não tem sacrifício que a gente faça, não tem merecimento que a gente faça. O que a gente tem que saber é que Cristo morreu por ele. E sabe qual é o alto preço? É o sangue de Jesus vertido na cruz. Esse é o maior preço que a pessoa pode pagar. Fala, Giovanni, você está doido para falar? Na verdade, só para deixar a referência mais clara aqui, para quem quiser procurar depois e ler também, a Thelma falou que porque o salário do pecado é a morte. É a parte A de Romanos 6, 23, né? Então, a parte B fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, era só para completar e para deixar, você aí deixar bem claro ligado. aí. Deixa eu aproveitar aqui também, que eu achei também aqui em Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, o que a Evelyn porque falou. somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então é a graça Amém. de É a Deus, graça. né? Pela o graça dom sois gratuito salvos. da salvação. O Colossenses 2, 14, 17, nós separamos aqui, e isso é muito profundo. Fala, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e atirou no meio de nós e cravou na cruz, e despojou os principados, potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Isso é muito profundo. Glória a Deus. Muito profundo. Fazendo um arrazoado aqui, para a gente parafrasear, é como se Deus pegasse o pecado que estava sobre nós. Nós estávamos ali escravos de Satanás. Estamos escravos do pecado, escravos de Satanás. Ele vai, porque nós erramos no Éden, nosso pecado original. Aí ele vem, olha, eu quero salvar essa pessoa. Como é que você vai salvar? Pela minha vida. Eu vou me colocar no lugar dele. Vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. E qual é o preço? Sangue. Vou te dar o Preço preço de de sangue do Salvador, que não Glória a tem Deus. nada mais do que isso. Nenhum dinheiro no mundo é melhor do que isso. Nem nada é superior a isso. Aí o sangue dele nos compra. Aí ele pega aquela cédula, aquela que estava contra nós, a condenação que estava contra nós, aí é tremendo. Risca e crava na cruz do Calvário. Glória a Deus. E ali ninguém pode mais tirar porque ele pagou o preço. Puta, glória a Deus, Deus. Deus que abençoe bênção. você que é salvo em Cristo Jesus, porque Deus te resgatou. E você que não é, coloque Jesus no seu coração que ele vai fazer a mesma coisa que fez com a gente. Cara, pega essa cédula, rasga, joga crava na cruz do Calvário para a glória de Deus. Pastor, Oi. e falando, dando uma continuação, sobre o que a gente está falando aqui, a salvação. Então, salvação é que a gente possa aceitar Jesus e nos preparar para a volta dele. Nos preparar. Salvação é a gente estar ali aguardando, ora vem Senhor Jesus, hosana. Aí eu queria ler 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa se preparar, porque a salvação é a espera de Cristo. É o que nos torna ali acessíveis, né? Acessíveis, a salvação, porque ele volta. Ele vai glória. voltar e está E cada vez mais nós próximo. ansiamos isso, né? E muita gente pergunta também, queridos, muita gente fala, pastor, como é que eu sei que eu estou salvo? Muita gente tem essa dúvida. Eu aceitei Jesus, eu me converti, mas como é que eu sei que eu tenho certeza que eu estou salvo? Primeiro que a Bíblia diz que você tem que ter certeza da sua fé, né? Sim. Então eu tenho convicção de que eu sou salvo. Eu costumo falar uma coisa, você aí, até uma sabe disso, eu sei que existe um salvo no mundo, sou eu. O restante eu não sei, porque isso é individual. Então eu creio que você está salvo, eu creio que a Evelyn está salva, que o Giovanni, eu creio, Amém. porque pelas obras a gente conhece aquele que está em Cristo Jesus.
Mas certeza eu tenho que ter a minha. Eu tenho certeza da minha salvação. Então, Amém. cada um de nós tem que ter certeza da salvação. Então, essa é uma pergunta que está em Romanos. Romanos 10, 9. Romanos, versículo 10, capítulo 10, versículo de 9 a 13. O que diz, Thelma? Nos ajuda A aí. saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto, se há uma diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico ou para com todos o que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Foi aquilo que eu falei aqui, né, Giovanni, agora. Começa, eu creio e confesso com a minha boca, eu creio, eu era um pecador, eu precisava de mudar na minha vida, eu sei que Jesus pagou o preço para mim, eu tive a conversão, coloquei ele no meu coração e com meus lábios eu confesso. Eu sou servo do Senhor. O Senhor é Jesus, ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Então, eu tenho convicção da minha fé. E assim, eu tenho certeza que eu estou convertido. E o interessante é que no mundo espiritual é tudo que é verbalizado, né? Eu preciso confessar, eu preciso falar, Sim. eu preciso declarar. Até na hora do batismo, né? Você crê em Jesus Cristo, seu único Crê e Salvador. confessa. Nós temos que crer e confessar, né? Porque o mundo espiritual é pelo que verbalizando. Precisamos ter muito cuidado com o que a gente verbaliza na nossa vida, né? O que a gente fala, né? Isso aí já dá um ótimo próximo programa aí de bate-papo. E me converti agora, como acontece, a gente pode falar sobre a palavra, o poder da palavra. Bom pra gente pensar porque nisso. tem muita gente que fala assim, Deus sabe o meu coração, Deus sabe, mas nunca verbalizou, nunca confessou, né, que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu costumo falar Pode sobre... confessar no secreto, né? Pode Pode confessar no secreto. confessar no secreto lá você e ele. O problema é tem que verbalizar para ele. Verbalizar. É que nem aquela pessoa. Já pensou você? Eu estou aqui e amo minha esposa. Acabei o quê? De verbalizar, confessar para ela. Eu te amo, meu amor. Ela gosta de ver a mesma coisa o Senhor contigo. Sim. Quando você fala para o Senhor, eu te amo. A Thelma até brinca. Às vezes é engraçado você falar que ama o Senhor, você está falando que ama um homem, né? Mas é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu acho bonito. Eu acho bonito um porque homem falando, eu isso. amo, eu sou apaixonado por Jesus, né? Que o homem tem muito essa resistência, às vezes, de falar, né? Mas De para falar. Jesus, tudo é possível, porque ele é maravilhoso em nossas vidas. E a palavra fala, né, que foi publicamente que ele se entregou por Publicamente. nós e publicamente nós temos que Confessar. Ele foi exposto. Para nos ajudar sobre conversão, salvação, e se você é convertido, eu botei aqui um pensamento, quero que você compartilhe comigo. Ó. Metanoia, você tem que ter mudança de mente. Você só consegue entender isso se você mudar a chave que está aqui. Ó. Você muda a chave, que você precisa de ajuda, que você precisa. E quem é que te convence dessa chave? É o Espírito Santo de Deus, que nós vamos falar um pouco à frente. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa chave que ele falou na minha cabeça gera, eu preciso, vem para o meu coração. Aí a gente chama de metanoia, mudança de pensamento. E aí, ser convertido é olhar para a cruz e ver o sacrifício de Jesus. É reconhecer que ele não merecia estar ali e que Deus se entregou por mim e por você naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar, se fez pecador para nos resgatar do pecado. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, foi o alto preço pago pelo pecado, pela humanidade. Sendo assim, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Creia nisso e será salvo você e a sua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós temos outras coisas aqui falando. E muita gente fala assim, gente, me converti, entendi, fui salvo, e agora eu tenho certeza da minha salvação. Mas quais os benefícios disso? Muita gente fala isso. Qual o benefício da salvação? Pastor, ainda só fazendo adendo sobre como eu sei que eu sou salvo. Ah, sim. O Espírito Santo, ele afirma isso dentro de nós. Sim. É ele que traz essa certeza que em Romanos 8,16 fala: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E fora isso, as afirmações de Deus por parte da palavra dele trazem essa certeza da salvação. Paz, né? Traz uma paz, uma certeza. Que 1 João 5,13 fala: essas coisas vos escrevi a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, uma vez que a gente crê, a Bíblia nos afirma, nós somos salvos. Dá essa certeza para nós. E o Espírito Santo testifica isso ao nosso espírito todos os dias. É o Espírito Santo que faz a obra, né? Do convencimento, né? Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra da salvação é por meio do Espírito Santo que convence. E qual seria esse benefício, Giovanni? Que a gente tem vários benefícios da salvação. Mas aqui eu botei até alguns versículos aqui para que a gente tenha uma base. Mas o que você pode dar um esclarecimento sobre isso? O principal benefício da salvação é a vida eterna. A vida eterna. Só essa aí já bastava. Né? Você vai para o céu, irmão. Você vai para o céu em nome de Jesus. Você tem vida eterna. Então, não precisa de mais nada. Esse é o principal benefício. E de que forma, né, que a gente tem a vida eterna? Cara, foi por Jesus. E aí nós falamos, eu te amo, Jesus. Isso é bom, né? Como não corresponder, porque ele me salvou. Né? Porque ele me salvou. Ele me deu uma vida eterna, né? Uma vida eterna com alegria, com gozo. Então, esse é o principal benefício da salvação. Então, a gente tendo certeza disso, a gente só aguarda. Só aguarda. E é essa chave, às vezes, que não vira, né? A gente espera tanto desse mundo, e Paulo vai falar que se eu esperar somente desse mundo, miserável homem que sou. Então, eu não tenho que esperar só desse mundo. Eu tenho que saber que a nossa vida aqui ela é só um tempo. A gente está peregrino na Terra. Sim. A nossa vida vai ser com a eternidade. Na eternidade, quando eu tenho a salvação, você falou, o benefício maior é esse. Mas temos outros também. E sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aí vai falar em João. Luz, né? Lê pra gente aí, Thelma. João 1, 12 e 13. 1 João. 1 João. Ah, não. Não, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Tá. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, mas da vontade nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Glória a Deus. Posso ler de novo? Pode ler de novo. Vai ler de novo, para ficar claro. Vamos lá. João 1, 12 a 13 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. E muita gente confunde isso, né? Sobre a criatura e filho de Deus. Todo ser humano, ele nasce, toda criatura, Deus criou todas as coisas e todos nós fomos criados por Deus. Aí quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, independente da religião, você coloca Jesus no seu coração, você entende o que Jesus morreu na cruz por você, aí você passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, da glória do Senhor e de todos os benefícios que nós vamos ter no céu. Deve ser bastante benefício lá. Diz que a rua é de ouro. Deve ser maravilhoso lá. E tem outro também. 1 João 3, 1. Quer ler pra gente, Giovanni? 1 João 3, 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Muita gente às vezes não sabe a nossa identidade, né? Sim. A gente, quando fala em identidade, fala muito. Qual a sua identidade? Sou filho de Deus. E às vezes o novo convertido é o único convertido na sua família. Casa, na sua família. E aí passa até às vezes dificuldade, porque a pessoa não entende. Não entende. Aquela conversão, aquela mudança de atitude, aquela mudança no caráter, mudança às vezes de coisas que não serviram, de escolhas. E aí ele começa a ser questionado. Por quê? Aquelas pessoas não conhecem ainda o amor de Deus. Aí ele começa a ser questionado, começa a ser julgado. Começa a ser julgado. E vira o crente. Às vezes as pessoas se afastam deles e a gente passa por isso, né? Todos aqui
devem ter passado um pouco disso. Então temos que ter um dos benefícios é esse, ser chamado filho de Deus. A maior identidade que nós podemos ter é quando você ali vai um filho de Deus. É verdade. Às vezes as pessoas estão tão longe de Deus que não conseguem ver essa necessidade. Uma vez eu falei isso de uma parábola que Spurgeon contou, que fala que o Espírito Santo é como uma luz. Então, quando você está no escuro, você não vê nenhum problema. O prédio está no escuro, você não vê as rachaduras, você não vê as portas caindo, você não vê nenhum problema. Agora, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo habita em você, você começa a enxergar a sua real situação, a real necessidade que você tem de estar com Cristo. A luz acendeu, né? A luz acendeu. E às vezes você pode estar longe de Jesus e no momento você não está enxergando essa necessidade. Então, a minha oração é para que Deus tire a venda dos olhos e possa mostrar realmente como a gente precisa de Cristo, como a gente precisa dessa salvação. Gálatas 4, de 4 e 5 fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Então Deus ele veio na plenitude. Sabe o que é a plenitude dos tempos, irmão? Ele veio no tempo perfeito. Deus ele veio no tempo perfeito, na hora perfeita, para resgatar você e te levar para o lugar perfeito. Que coisa maravilhosa. Muito bom. E aí você recebe a adoção. De criatura passa filho. A adoção, como um irmão mais velho, ele nos leva. Nós somos adotados também por Jesus, que ele é o nosso Senhor, nosso Pai. E aí nós somos filhos de Deus. E aí nós herdamos a eternidade. Vamos morar com o Senhor no céu. Isso tem que estar no nosso coração. Quando nós entendemos isso, são coisas maravilhosas. Então, qual o benefício? Um deles é a salvação. O outro é você ser filho de Deus. Outro é você ser co-herdeiro com Cristo. Outro, você andar na rua de ouro. Outro, e aí a gente vai elencar aqui muitos benefícios. Eu trouxe uma reflexão que fala que nós podemos correr para um refúgio quando nós temos a salvação. Um lugar que nos dá alento, que nos permite tornar a esperança no nosso coração. Então, trazer de volta a esperança, trazer de volta aquele pensamento de que nós temos quem possa fazer por nós, quem possa nos guardar, quem possa nos trazer esse alento. E essa esperança se torna a âncora da nossa alma, segura e firme, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que essa âncora entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus entrou por nós. Ou seja, a obra que Jesus fez por nós nos garante. Aí eu trouxe aqui Romanos 15, 13, que fala: ora, a Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela vinda do Espírito Santo. Aleluia. Nós podemos ter esperança no amanhã, nós podemos ter esperança na eternidade. Ele traz de volta esse sonhar que o cristão tem. É verdade. E cristão é isso, é quem segue a Jesus. Às vezes as pessoas têm uma visão diferente, né? O que é o cristão? É só uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, que reconheceu a salvação dele. Que precisou de ajuda, que precisou saber que estava no caminho errado e foi para o caminho certo. E isso e alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos alegres porque Deus habita em nós. E você imagina, eu fico pensando nisso, eu fico impressionado. Deus habita dentro de nós. Deus habita em você, Giovanni. Deus habita em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi uma reflexão, agora não me lembro quem, mas para poder dar referência, mas ele fez uma analogia que era o seguinte: esperar em pé, por exemplo, 3 horas numa fila de banco, muito ruim, né? A gente querer resolver alguma coisa e estar ali esperando durante 3 horas na fila de um banco e você começa a ficar agoniado. Então, você está esperando para resolver um problema num local ruim. Mas imagina você numa sala VIP de um aeroporto, esperando para embarcar numa classe executiva para ir viajar para um local que você tanto aguardava. Então, você está feliz, você espera feliz. Então, no reino,
a nossa felicidade e a nossa espera é isso, porque nós sabemos para onde estamos indo, né? Glória a Deus. Então, trazendo para analogia. E muita gente não entende, fala, nossa, isso aqui tanto que ele espera, né? Eu espero aqui no benefício da salvação, na vida eterna. No maior viagem que vamos fazer em nossa vida. Amém. Glórias ao Que Senhor. tanto esse povo ri, que tanto esse Tipo, povo fica é alegre, feliz. fica feliz, Que né? a gente passa nossas lutas. Apesar mas que a tem os gente não irmãos passa carrancudos. Se sozinho. converte aí, em nome de Jesus. São os frutos do Espírito Santo na vida do crente. Verdade. E um dos benefícios da salvação é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Isso é um benefício que hoje nos move. O Espírito Santo de Deus, ele move a igreja hoje. O Espírito Santo é o que rege a igreja. Então, nós temos o Espírito Santo que nos selou. Então, somos selados pelo Espírito Santo, Efésios 4:30. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Efésios 1:13-14 diz: em que também vos estáis, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da glória de Deus. Oh, como é que glória. funciona isso? Eu entendi a palavra. Eu creio que eu preciso de um Salvador. Eu fui agora, fiz a metanoia, mudança de mente, mudei também a minha rota, começo a andar com o Senhor, coloquei Ele no meu coração. O Espírito Santo vem, meu irmão, e sela você aqui, é um benefício da salvação, ele está dentro de você, selou você, para que você possa estar com Cristo todos os dias, até a consumação do século. Amém. Que coisa maravilhosa é isso. Isso é o benefício da salvação, selo do Espírito Santo. Não é isso, então? Ele colocou o Espírito Santo em vasos feitos de barro, né? Vaso feito de barro. Quem Nós somos fomos feitos nós de barro, hein? para termos esse selo e sermos transformados pela obra do Espírito Santo? O Porque próprio Deus. o próprio Deus habitando em nós. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? De fé em fé, de glória em glória, assim a gente caminha. E pelos frutos conhecereis. Pelos né? frutos conhecerei. E essa mudança, esse caminhar no trajeto da santidade é por meio do Espírito É por meio do Santo. Espírito Santo. Não é que a gente fale, a mudança é por... Eu acho que eu tenho... Não, o Espírito Não. Santo te convence. Ele te mostra dia a dia o que você precisa mudar, onde você precisa caminhar. É maravilhoso você poder contar com um guia assim perfeito, que é o próprio Deus em nós. Oh, glória. Então, queridos, vamos ter que falar agora das considerações finais. Mas você fica ligado, tem próximo episódio. Nós vamos continuar com o nosso programa Bate-Papo Entre Amigos e vamos continuar falando sobre me converti e agora. Mas cada um de nós aqui vai deixar uma palavra para você. Então, eu vou começar aqui pela Evelyn, que está empolgada aqui, vai deixar uma palavra para você. Você que é salvo, convertido, convencido, está na presença do Senhor, teu Espírito Santo dentro de você, vai receber essa palavra de bênção. Glória a Deus. Não tem como a gente não vibrar com um assunto tão maravilhoso, porque o Espírito Santo, ele é quem tem feito tanto por nós. Verdade. Quem nos tirou de um poço tão fundo que a gente não conseguia nem enxergar a nossa realidade. Então, eu espero que você que assistiu possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, dividir essa verdade tão maravilhosa que é a redenção de Jesus Cristo. Dividir essa realidade que é a necessidade que nós temos de aceitar a Jesus como nosso único e eterno Salvador. Não há salvação fora dele. Amém. Somente por meio dele nós temos a vida eterna. E como é bom caminhar com esse Deus maravilhoso. Como é bom. Glória a Deus. Amém. Giovanni, ela sempre te deixa, raspa o prato, né? E aí eu trago outras referências, né? Eu posso falar sobre Davi Sasser, ele ministrando em um dos louvores. Ele cita na passagem que Pedro vai andando sobre as águas para o encontro de Jesus, ele cita que quando Pedro afunda, a palavra diz que Pedro grita por Jesus. Então, quando você grita por alguém que está longe, né? Sim.
E continua na palavra dizendo que Jesus estende a mão. Quando você estende a mão, você Glória estende a a mão Deus. por quem É você está verdade. perto. Então, irmãos, por mais que vocês acham que estão longe de Jesus, podem estar, mas Jesus está muito perto. Amém. Então pode gritar que Jesus vai estender a mão, Aleluia. e ele vai te tirar desse lamaçal, como a Evelyn falou, e vai te dar o benefício da salvação, que é a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Thelma Lima. Considerações finais. Você que é novo convertido, você que está caminhando com o Senhor, fica firme. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você é nova criatura. Você é filho de Deus. Então, se mantém firme, continue caminhando. Procura conhecer mais o Senhor para crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais você busca conhecimento do Senhor, mais você se aproxima dele, mais você sente esse amor. E não tem como não corresponder a esse amor. Então, fica firme. Vamos caminhar juntos, compartilhe essa mensagem para outros e que Deus possa te abençoar. Amém. Amém. Quero deixar para você o versículo áureo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. Deus te amou, Deus te ama e sempre te amará. Glória a Coloca a Deus. sua vida nas mãos de Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará por você. Aleluia. As angústias, os problemas, as dificuldades, as alegrias, tudo, todos os sentimentos, quando nós estamos em Jesus, eles mudam. E nós conseguimos entender a salvação do Senhor. Então, se você gostou dessa mensagem, desse bate-papo, compartilhe esse link, se inscreva no canal, esteja com nossas redes sociais e nos acompanhe. E multiplique essa palavra para que muitos possam ser alcançados com essa palavra para conhecer mais do Senhor. Deus te abençoe, uma semana de vitória. Fique na paz de Jesus, nos acompanhe. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Estamos juntos. Abençoe.